Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Você é a causa da alegria de nós que fazemos a Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Hoje nós introduzimos com um texto da Escritura Antigo Testamento a terceira forma e a mais horrenda, a mais horripilante, a mais cruel forma de se violar o 10º mandamento da lei de Deus, que é a inveja. A primeira, a cupidez. A segunda, a avidez. Já tratamos das duas. Agora vamos tratar da mais espantosa e da mais assassina, que é a inveja. Mas antes vamos analisar como a inveja entrou no mundo. Quem é o primeiro invejoso da história da Bíblia? Quem é o invejoso que introduziu na convivência humana essa chaga horrenda? Livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio aprovarão. O invejoso, desde o princípio, é o demônio. Invejoso de quem? Primeiro, de Deus. E segundo, muito provavelmente do homem. Não sabemos qual foi a prova a que Deus Todo-Poderoso submeteu os anjos quando esses foram criados. Alguns padres da igreja chegam a dizer que, sabendo antecipadamente o demônio de que os anjos serviriam os homens, o demônio, por inveja, disse não. Eu não vou servir a essas criaturas. Será que foi isso? Não sabemos. Outros dizem que foi por Cristo Jesus, eles tomaram conhecimento de que o Verbo um dia se encarnaria e se recusaram a adorar a humanidade do Verbo encarnado. Teria sido verdade isso? Não sabemos. Mas com toda certeza o demônio tem inveja de tudo aquilo que é obra de Deus, tem inveja do homem, que é a única criatura que Deus ama por si mesma, porque tudo foi feito para o homem. O demônio tem inveja dos homens, porque Cristo morreu por eles. Cristo não morreu pelos anjos, morreu pelas criaturas humanas. Cristo as ama infinitamente. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus quer que todos se salvem. E o demônio, sabendo disso, tem inveja do homem. Inveja de Deus e inveja do homem. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. O texto diz, os que pertencem a ele aprovarão. Aprovarão o quê? Provarão a morte ou provarão a inveja? Provarão a morte, que é consequência da inveja, ou provarão a inveja que leva à morte? As duas coisas. Quem pertence ao demônio se torna invejoso como ele. Porque o papel do demônio, invejoso por antonomasia, invejoso por definição, invejoso por origem, invejoso desde o princípio e, portanto, mentiroso desde o princípio, orgulhoso desde o princípio, ele, na verdade, incute no coração dos que pertencem a ele esse sentimento perverso, sentir inveja dos outros. E já percebemos isto no primeiro crime da história, um irmão matando o outro. E aí se cumpre verdadeiramente. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio provarão tanto a inveja como a morte. Se a morte é consequência da ação do invejoso que tira a vida de outros seres humanos, mas o invejoso já está morto, portanto prova a morte do espírito, porque é um assassino. Uma frase, portanto, espantosamente, cruelmente atual e uma advertência para nós. Repito, Sabedoria 2:24, por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. Por isso é praticamente impossível tratar do 10º mandamento da lei de Deus, não cobiçar as coisas alheias, sem tratar da inveja e, por tabela, sem tratar do demônio. É uma das obras-primas de Satanás, a violação ao último mandamento da lei de Deus.